Imagine uma garçonete cansada, afogada em contas e desespero, até que um estranho mundialmente famoso entra em seu restaurante com um segredo que muda tudo. O sol da manhã entrava pelas janelas embaçadas do restaurante, lançando um brilho cálido sobre o piso xadrez em um canto movimentado do distrito turístico de Miami. Sarah Miller amarrou seu avental azul desbotado, com os dedos tremendo levemente por mais uma noite sem dormir. Aos 26 anos, seu rosto carregava o peso da idade, olheiras, um sorriso que exigia esforço para manter. O ar cheirava a café queimado e bacon chiando, misturado ao barulho de pratos e ao zumbido das conversas de turistas queimados de sol. Sarah se movia em meio ao caos, seus tênis rangendo, seu bloco de notas rabiscado com pedidos. Ela estava no Joe's Diner havia 3 anos, servindo ovos e hambúrgueres para estranhos enquanto sua própria vida se desgastava. Seu filho, Ethan, de 5 anos, estava com sua mãe, que lutava contra uma doença em um apartamento apertado que eles mal podiam pagar. As contas se acumulavam. Aluguel, despesas médicas, compras. E os sonhos de Sarah por uma vida melhor pareciam estrelas distantes, desaparecendo a cada amanhecer. Ela prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha, forçando um sorriso enquanto servia o café de um cliente. Seu coração estava pesado, mas ela o escondia bem. O restaurante era seu palco, sua gentileza, sua armadura. Ela servia com elegância, mesmo quando seus pés doíam, mesmo quando as mensalidades escolares de Ethan pairavam como uma nuvem de tempestade. Hoje não parecia diferente. Mesma rotina, mesmos rostos, a mesma dor silenciosa no peito. Se você gosta de histórias de gentileza, curta, deixe um emoji sorridente nos comentários e fique por aqui para um momento de cair o queixo que você não esperava. A correria do café da manhã estava a todo vapor. Mesas lotadas de famílias tirando fotos de panquecas, empresários digitando em laptops e moradores locais tomando café. Sarah zigue-zagueava entre eles, equilibrando bandejas, com a voz firme enquanto anotava os pedidos. Jenny, sua colega de trabalho e melhor amiga, lançou-lhe um sorriso rápido de trás do balcão. "Tudo bem, garota?" perguntou Jenny, sua voz quase inaudível em meio ao barulho da lanchonete. Sarah assentiu, mas seus olhos traíam sua exaustão. Jenny sabia a verdade. As visitas da mãe de Sarah ao hospital, as ameaças do proprietário, o jeito como Sarah pulava refeições para economizar dinheiro para os sapatos de Ethan. Em uma mesa de canto, o Sr. Davis, um cliente regular de barba grisalha e olhos gentis, estava sentado com seu jornal, observando Sarah com uma preocupação silenciosa. Ele sempre deixava uma gorjeta generosa, colocando-a debaixo do prato com um aceno de cabeça, como se dissesse: "Estou te vendo." Sarah apreciava, mas nunca parecia o suficiente para preencher a lacuna entre sobreviver e viver. Ela se mudou para uma nova mesa, com a caneta na mão, o sorriso automático. "Bem-vindo ao Joe's", disse ela, olhando para o cliente solitário. Sua respiração ficou presa. Ele usava uma camiseta preta, um boné de beisebol abaixado e óculos escuros sobre a mesa. Seu rosto era familiar, familiar demais, como uma lembrança de uma tela de TV. Cristiano Ronaldo, o astro do futebol, ali, em sua lanchonete. O coração de Sarah disparou, suas mãos apertando o bloco de notas com mais força. Ela o vira em outdoors, em comerciais, seu nome conhecido até mesmo para alguém como ela, que mal acompanhava esportes. Mas lá estava ele, estudando o cardápio plastificado, a postura relaxada, sua presença quase invisível em meio ao caos do restaurante. Ela olhou ao redor. Ninguém mais pareceu notar. Turistas conversavam, garfos raspavam pratos e a jukebox tocava uma antiga música de rock. Sarah engoliu em seco, acalmando a voz. "Bom dia, senhor. Quer algo para beber?" Ronaldo olhou para cima, com os olhos afetuosos, um leve sorriso repuxando os lábios. "Só água, por favor."
disse ele, com a voz baixa, com sotaque, mas clara. Sarah assentiu, as bochechas corando enquanto corria para o balcão. Jenny ergueu uma sobrancelha, pressentindo algo, mas Sarah balançou a cabeça, balbuciando. Mais tarde. Ela encheu um copo com água gelada, as mãos trêmulas, a mente girando. Aquilo era real? Por que ele estava ali, sozinho, sem comitiva, sem câmeras? Ela já havia atendido celebridades menores antes, âncoras de telejornais locais, uma estrela de reality show. Mas aquilo era diferente. Ronaldo era uma lenda, um nome ligado à sua infância. As noites assistindo aos jogos com o pai antes de ele ir embora. Seus gols, seu talento, eram momentos de alegria em uma casa que raramente os tinha. Ela voltou com a água, colocando-a cuidadosamente na mesa, os dedos roçando o copo. Aqui está, disse ela, com a voz mais suave do que o pretendido. Ronaldo sorriu, um sorriso genuíno e despreocupado que fez seu coração disparar. Obrigada, disse ele. Seus olhos encontrando os dela por um instante. Ela se sentiu vista, não apenas como uma garçonete, mas como uma pessoa. Deu um passo para trás, com o pulso ainda acelerado, e se ocupou com outras mesas, lançando olhares furtivos para ele. Ele comeu devagar, folheando o cardápio, ocasionalmente olhando pela janela para a rua movimentada. Ninguém o incomodou. Ninguém parecia saber. Jenny se aproximou de Sarah, limpando as mãos no avental. É quem eu acho que é? Sussurrou ela com os olhos arregalados. Sarah assentiu, quase imperceptível, os lábios apertados. Não diga nada, murmurou. Jenny sorriu, cutucando-a. Garota, você está servindo o Ronaldo. Finja que está tranquila. Sarah forçou uma risada, mas por dentro estava um desastre. Não se tratava apenas de servir uma celebridade. Tratava-se do lampejo de esperança que ele representava, uma lembrança de uma época em que ela acreditava em mais do que apenas passar o dia. Ronaldo pediu uma refeição simples: frango grelhado, batatas fritas e salada. Sarah rabiscou, com a letra trêmula, e repassou para a cozinha. O cozinheiro, um homem rude chamado Tony, ergueu uma sobrancelha ao ver seu rosto corado, mas não fez perguntas. Enquanto esperava o pedido, a mente de Sarah divagou. Pensou em Ethan, seu sorriso banguela, seus tênis gastos. Pensou na mãe, tossindo a noite toda, nos frascos de remédios enfileirados no balcão. Pensou no aviso de despejo colado na porta, na voz fria do senhorio ao telefone. Servir Ronaldo parecia uma fuga passageira. Um momento em que o mundo não era tão pesado. Ela trouxe a comida dele, colocando o prato com cuidado. Espero que goste, disse ela com a voz mais firme agora. Ele assentiu, com um sorriso caloroso. Parece ótimo. Obrigada. Ela se afastou, observando-o de longe enquanto comia, seus movimentos sem pressa, sua presença calma. O Sr. Davis cruzou o olhar com o dela, erguendo a caneca de café com um sorriso cúmplice, como se tivesse adivinhado quem era o estranho. O peito de Sarah se apertou. Ela queria contar a alguém, compartilhar aquele momento, mas se conteve. Ronaldo merecia a paz, e ela precisava fazer o seu trabalho. A correria do almoço diminuiu, as mesas se esvaziaram, o barulho do restaurante se transformou em um zumbido. Sarah retirou os pratos, encheu as bebidas, seus olhos vagando para a mesa de Ronaldo. Ele terminou a refeição, recostando-se, o boné ainda abaixado. Ela se aproximou, com o coração batendo forte novamente. "Tudo bem, senhor?" perguntou ela. Ele sorriu, apontando para o prato vazio. "Perfeito. Vocês são ótimos." O elogio dele pareceu um pequeno presente, aquecendo-a, apesar da exaustão. "Posso te pagar a conta?" perguntou ela, com a voz suave. Ele assentiu e ela correu para o caixa, imprimindo a conta. $22,50 pela refeição e água. Simples como ele. Ela colocou a conta em uma pasta preta, com as mãos firmes agora, e a colocou sobre a mesa dele. "Quando quiser", disse ela, dando um passo para trás. Ronaldo abriu a pasta, olhou o total e tirou a carteira. Ele contou o dinheiro com movimentos deliberados e então parou, rabiscando algo com uma caneta do bolso.
Sara não viu o que ele escreveu, ocupada demais limpando outra mesa. Ele se levantou, sua altura imponente mesmo em roupas casuais, e acenou para ela. Você é incrível, disse ele, em voz baixa e sincera. Continue fazendo o que faz. A garganta dela se apertou, e ela conseguiu dizer um obrigada, trêmulo. Ele saiu, com a campainha acima da porta tilintando, deixando o restaurante tão silenciosamente quanto entrara. Sara ficou paralisada, o coração ainda disparado. Jenny correu até ela, com os olhos arregalados. Era mesmo ele? Sussurrou. Sara assentiu, a voz entre a descrença e o espanto. Ela se moveu para limpar a mesa, com as mãos automáticas, e pegou a pasta. Sua respiração parou. Dentro estava o dinheiro, $25 pela conta, e um bilhete dobrado com uma mensagem escrita à mão. Para você, Sara. Continue insistindo. C.R. Dentro havia uma gorjeta de $200, notas novinhas em folha que pareciam irreais em suas mãos. Seus olhos turvaram de lágrimas, seus joelhos fraquejaram. Ela leu o bilhete novamente, seu nome na letra dele, as palavras se aprofundando. $200. Mais do que suas gorjetas semanais juntas. O suficiente para os remédios da mãe, os sapatos do Ethan, um mês de eletricidade. Ela agarrou a pasta, as lágrimas escorrendo pelo rosto, silenciosas mas pesadas. Jenny ofegou, olhando por cima do ombro. Meu Deus, Sara, sussurrou, abraçando-a. O Sr. Davis ergueu os olhos do jornal com um olhar suave, como se entendesse. O restaurante pareceu parar, o ar pesado com o peso do que acontecera. Sara afundou em uma cadeira, o bilhete nas mãos, as lágrimas caindo sobre a mesa. Não era apenas dinheiro, era uma tábua de salvação, um sussurro de esperança, um lembrete de que alguém a viu lutar. Ronaldo não conhecia a história dela. As noites em que ela chorava até dormir, o jeito como pulava refeições por Ethan, o medo de perder a casa. No entanto, ele a vira, de um jeito que ninguém mais vira. As lágrimas não eram apenas de alívio, eram de gratidão, crua e avassaladora, por um estranho que lhe dera mais do que ele jamais poderia imaginar. O sol de Miami batia no toldo desbotado da lanchonete, seu calor penetrando pelas janelas de vidro onde Sarah Miller limpava uma mesa, com o avental manchado de café. O movimento do almoço havia diminuído, deixando alguns clientes tomando milkshakes ou mexendo no celular. As mãos de Sarah se moviam mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar, revivendo o momento em que abrira a pasta de cheques e encontrara o bilhete de Cristiano Ronaldo. Para você, Sarah. Continue insistindo. C.R. A gorjeta de $200, mais do que ela já vira de uma só vez, estava dobrada em seu bolso, com um peso reconfortante e surreal. Seus olhos ainda ardiam de tanto chorar, seu coração dividido entre a descrença e uma frágil esperança. Ela havia guardado o bilhete no sutiã, junto à pele, como se pudesse desaparecer se o perdesse de vista. Jenny, sua colega de trabalho, estava por perto, com sua tagarelice habitual contida, os olhos suaves de admiração. Você está bem, garota? Perguntou ela, empilhando os pratos. Sarah assentiu, com um sorriso pequeno, mas sincero. Não sei o que aconteceu, sussurrou, com a voz trêmula. Jenny apertou seu braço, olhando para a mesa vazia onde Ronaldo estivera sentado. Não foi acidente, disse ela. Ele viu algo em você. Sarah queria acreditar, mas anos de luta, contas se acumulando, a doença da mãe, as roupas surradas de Ethan, faziam com que a esperança parecesse um risco que ela não podia correr. De volta ao balcão, o Sr. Davis, o cliente habitual de barba grisalha, demorava-se no café, com o jornal dobrado. Ele vira a comoção, o jeito como as mãos de Sarah tremiam enquanto ela segurava a pasta. Aconteceu alguma coisa especial, não é? Perguntou ele, em voz baixa e gentil. Sarah hesitou, depois assentiu, os dedos roçando o bilhete no bolso. Alguém ajudou, disse ela,
ainda sem vontade de contar a história completa. O Sr. Davis sorriu, os olhos se enrugando. Existem pessoas boas por aí, Sarah. Não se esqueça disso. Suas palavras permaneceram com ela enquanto terminava seu turno, o barulho do restaurante se transformando em um zumbido. Ela saiu cedo, e a gerente, uma mulher rude chamada Carla, acenou para ela ir embora com um sorriso raro. Vá para casa, garota. Você parece estar precisando, disse Carla, tendo ouvido Jenny sussurrar sobre a gorjeta. Sarah saiu para o ar úmido de Miami, seus tênis arrastando na calçada, os $200 queimando em seu bolso. Ela caminhou até o ponto de ônibus, com a mente a mil. O dinheiro daria para pagar os remédios da mãe, talvez a conta de luz que estava atrasada 2 semanas. Mas o bilhete de Ronaldo, continue insistindo, parecia mais do que uma gorjeta. Era um chamado para algo maior, algo com que ela não ousava sonhar desde que Ethan nascera. Em casa, no apartamento apertado, o ar estava carregado com o cheiro de antisséptico e carpete velho. Ethan, seu filho de 5 anos, estava sentado no chão, pintando com giz de cera quebrado, e seu rostinho se iluminou quando Sarah entrou. "Mamãe!" gritou ele, correndo até ela, com os braços em volta de suas pernas. Sarah se ajoelhou, abraçando-o com força, as lágrimas ameaçando cair novamente. Sua mãe, Linda, estava sentada em uma poltrona desgastada, com um tubo de oxigênio embaixo do nariz, os olhos cansados, mas afetuosos. "Você chegou cedo em casa", disse Linda, com a voz rouca. Sarah sentou-se ao lado dela, tirando o dinheiro e o bilhete, com as mãos trêmulas. "Mamãe, você não vai acreditar no que aconteceu", disse ela com a voz embargada. Contou tudo a eles. A presença silenciosa de Ronaldo, seu pedido simples, o bilhete, a gorjeta. Os olhos de Linda se arregalaram, as mãos frágeis cobrindo a boca. "Sarah, isso é um milagre", sussurrou ela. Ethan subiu no colo de Sarah, apontando para o bilhete. "Quem é CR, mamãe?", perguntou ele com a voz curiosa. Sarah sorriu, acariciando o cabelo dele. "Alguém que nos ajudou, meu amor." Ela não mencionou o nome de Ronaldo, ainda não. Parecia grande demais, frágil demais, como um segredo que ela precisava guardar. Naquela noite, Sarah não conseguiu dormir. Sentou-se à mesa da cozinha, o apartamento silencioso, exceto pela respiração suave de Linda e pelos murmúrios ocasionais de Ethan. Os $200 foram suficientes para aliviar um pouco a pressão. Remédios para Linda, um par de tênis novo para Ethan. Mas o bilhete a manteve acordada. "Continue insistindo." Ela pensou em seus antigos sonhos, soterrados por anos de sobrevivência. Queria ir para a faculdade, talvez estudar administração, abrir um pequeno café onde as pessoas se sentissem em casa, mas a vida tinha outros planos: o abandono do pai, a doença da mãe, o nascimento de Ethan. Sonhos eram luxos que ela não podia pagar. No entanto, as palavras de Ronaldo despertaram algo, uma faísca que ela pensou ter se apagado. Ela pegou o celular e, navegando pelos sites de faculdades comunitárias, com o coração disparado. Um curso online de administração de pequenas empresas chamou sua atenção. Acessível, com aulas noturnas que ela conseguia conciliar com seus turnos. Os $200 poderiam cobrir o primeiro pagamento. Ela hesitou, com o dedo pairando sobre o botão matrícula. Será que ela estava louca? Ela era garçonete, não aluna, mas o bilhete, ainda aconchegado contra o peito, parecia uma permissão para tentar. Ela clicou em matricular-se, prendendo a respiração, uma mistura de medo e excitação inundando suas veias. No dia seguinte, no restaurante, Sarah se movia com uma energia renovada, os passos mais leves, o sorriso menos forçado. Jenny percebeu, cutucando-a, enquanto enchiam novamente os frascos de ketchup. "Você está radiante, Sarah. Desembucha." Sarah riu, um som que não ouvia de si mesma há meses. "Me inscrevi em um curso de negócios", disse ela, com a voz tímida, mas orgulhosa. O queixo de Jenny caiu. "Saia daqui. Por causa daquela gorjeta?"
Sarah assentiu, as bochechas corando. É mais do que o dinheiro. É como se ele tivesse me visto. Jenny a abraçou, derramando ketchup no balcão, ambas rindo. A notícia da gorjeta se espalhou entre os funcionários e Carla, a gerente, puxou Sarah de lado. Você está fazendo alguma coisa com esse dinheiro, não está? Perguntou ela, com a rispidez habitual suavizada. Sarah assentiu, mencionando o prato. Os olhos de Carla se suavizaram. Que bom para você, garota. Você merece. Mais tarde, o Sr. Davis deixou sua gorjeta habitual com um bilhete. Estou orgulhoso de você, Sarah. O apoio, pequeno mas constante, parecia uma tábua de salvação, ancorando-a nesse novo caminho. Uma semana depois, enquanto Sarah equilibrava bandejas e estudava flashcards durante os intervalos, um estranho se aproximou do balcão do restaurante. Luiz, um organizador comunitário com um sorriso caloroso e uma prancheta, se apresentou. Jenny me contou sobre você, disse ele com a voz séria. Eu administro uma organização sem fins lucrativos local, treinamento profissional, recursos para famílias. Soube o que aconteceu com... Você sabe quem? Os olhos de Sarah se arregalaram, mas Luiz dispensou sua preocupação. Não se estresse. Não estou aqui para revelar segredos. Só quero ajudar. Ele lhe entregou um cartão com contatos para creches gratuitas e um programa de empregos para mães solteiras. Sarah sentiu um aperto na garganta. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela. Luiz deu de ombros, com um sorriso tranquilo. Porque alguém te ajudou, e é assim que funciona. Nós repassamos. Naquela noite, Sarah recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma mulher que se identificou como parte da equipe de Ronaldo falou rapidamente. O Sr. Ronaldo soube da sua situação, disse ela. Ele criou uma pequena bolsa, os $1000, para você abrir um negócio, sem compromisso. Sarah quase deixou o telefone cair, com o coração disparado. Uma bolsa? Do Ronaldo? Ela gaguejou um agradecimento, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto desligava. A bolsa mudou tudo. Sarah usou-a para comprar suprimentos para um negócio paralelo de buffet. Tamales, empanadas, pratos que sua mãe lhe ensinara. Ela começou aos poucos, vendendo em restaurantes e mercados locais, e sua comida rendeu elogios. Jenny ajudou com panfletos, e Luiz espalhou a notícia por meio de sua rede de contatos. Num fim de semana, Sarah recebeu uma surpresa, uma mensagem de Luiz convidando ela e Ethan para uma partida de futebol local. Um amigo conseguiu ingressos para nós, escreveu ele. No estádio, Sarah ficou de queixo caído quando o time de Ronaldo entrou em campo para um jogo de exibição. Ethan, segurando um dedo de espuma, torceu descontroladamente, com os olhos grudados em Ronaldo. Sarah assistiu, com o coração transbordando, sabendo que não era coincidência. Depois do jogo, Luiz os conduziu a um canto tranquilo, onde Ronaldo esperava, com o boné abaixado e o sorriso caloroso. Ei, Ethan, disse ele, ajoelhando-se na altura do garoto. Quer chutar uma bola comigo? O rosto de Ethan se iluminou e eles jogaram por 10 minutos, com Ronaldo o orientando gentilmente, Sarah assistindo entre lágrimas. Você está indo muito bem, Sarah, disse Ronaldo antes de sair com a voz baixa, mas firme. Não pare. Ela assentiu, incapaz de falar, o momento gravado em seu coração. De volta ao restaurante, os pedidos de buffet de Sarah aumentaram e seu curso de administração alimentou sua confiança. Ela economizou para comprar uma van usada para fazer entregas, e seus sonhos não eram mais estrelas distantes, mas objetivos ao seu alcance. Jenny se tornou sua líder de torcida não oficial, servindo sua comida escondida para clientes que a elogiavam. Luiz a conectou com um organizador de mercado local, e o Sr. Davis, sempre leal, encomendou o buffet para seu clube do livro. O apartamento de Sarah parecia menos uma gaiola agora,
repleto das risadas de Ethan e da saúde melhorada de Linda, graças às contas médicas quitadas. O bilhete de Ronaldo permaneceu pregado em sua geladeira, um lembrete diário para continuar insistindo. E ela continuou. Cada sessão de estudo tarde da noite, cada tamale que ela enrolava, cada sorriso que dava a um cliente, tudo era seu empenho em seguir em frente. O restaurante também vibrava com uma nova energia, como se o gesto de Ronaldo tivesse acendido uma faísca. Os clientes deixavam gorjetas maiores, compartilhavam histórias, ficavam mais tempo. Sarah sentia isso. O mundo não era mais tão pesado. Ela estava construindo algo não apenas para si mesma, mas para Ethan, para Linda, para a comunidade que a sustentava. E, em algum lugar, a gentileza silenciosa de Ronaldo permanecia viva. Uma semente plantada em uma mesa de lanchonete que estava se transformando em uma vida que ela jamais ousara imaginar. Anos se passaram desde o dia em que Cristiano Ronaldo deixou uma gorjeta de uns $200 e um bilhete em uma lanchonete de Miami, um gesto que remodelou a vida de Sarah Miller. O sol agora nascia sobre um bairro transformado, suas ruas cheias de food trucks, crianças em bicicletas e murais espalhados por paredes antes sem graça. O pequeno negócio de buffet de Sarah, Taste of Home, havia se tornado uma joia local com seu logotipo, um sol sorridente sobre um prato fumegante, pintado em uma van estacionada em frente à sua nova loja. A loja, aninhada entre um barbeiro e uma bodega, cheirava a empanadas frescas e café coado, com suas mesas de madeira lotadas de clientes regulares. Sarah, agora na casa dos 30, circulava pelo espaço com uma confiança silenciosa, seu avental polvilhado de farinha, seu sorriso não mais forçado. Seu filho, Ethan, agora um magro garoto de 13 anos, ajudava nos fins de semana, limpando as mesas com um sorriso, sua camisa de futebol orgulhosamente vestida. Linda, a mãe de Sarah, agora mais saudável, sentava-se perto do balcão, conversando com os clientes, e seu riso era um som que Sarah um dia temeu perder. As paredes da vitrine estavam forradas de fotos. O primeiro gol de Ethan no futebol. A formatura de Sarah no curso de administração, uma cerimônia de inauguração com Jenny e Luiz. Mas o cerne de tudo era um bilhete emoldurado atrás do caixa. Para você, Sarah. Continue insistindo. Cr. Estava amarelado agora, mas suas palavras ainda brilhavam intensamente. Um lembrete da centelha que deu início a tudo. A vida de Sarah estava mais plena agora, não apenas com o sucesso, mas com um propósito. Taste of Home não era apenas um negócio, era um refúgio. Ela contratava moradores locais, mães solteiras, adolescentes precisando de uma segunda chance, imigrantes como sua vizinha Rosa, que preparava tamales com maestria. Sarah pagava salários justos, oferecia horários flexíveis e compartilhava suas receitas, lembrando-se de como a bolsa de Ronaldo lhe dera asas. Seus trabalhos como buffet se estendiam por Miami, casamentos, eventos religiosos e até um almoço na prefeitura. Os clientes elogiavam sua comida, mas era sua cordialidade que os fazia voltar. Ela cumprimentava todos pelo nome, ouvia suas histórias, fazia com que se sentissem reconhecidos. O mural da loja, pintado por um artista local, mostrava uma mesa farta de comida, mãos se estendendo para pegar os pratos, um aceno à comunidade que apoiava Sarah. Jenny, agora gerente de um café próximo, aparecia com frequência e suas risadas enchiam o ambiente. Você está arrasando, garota, ela dizia, abraçando Sarah com força. Luiz, o organizador comunitário, também era frequentador assíduo, tendo sua prancheta trocada por um laptop enquanto planejava programas para jovens. O Sr. Davis, mais velho agora, mas ainda esperto, lia seu jornal em uma mesa de canto, com suas gorjetas tão generosas como sempre. Essas pessoas, Sarah sabia, eram suas âncoras, e sua fé nela era tão vital quanto o bilhete de Ronaldo. O bairro também havia mudado, seu espírito elevado por uma revolução silenciosa. O gesto de Ronaldo, embora nunca divulgado, havia desencadeado uma corrente de gentileza. No Joe's Diner, onde Sarah havia trabalhado, um quadro de Pague Adiante, pendurado na porta,
coberto de post-its oferecendo refeições ou caronas gratuitas. Jenny havia começado, inspirada pela história de Sarah, e se espalhou. Barbeiros oferecendo cortes de cabelo gratuitos, professores dando aulas particulares de graça, vizinhos compartilhando compras. A organização sem fins lucrativos de Luiz cresceu, oferecendo treinamento profissional e bolsas de estudo, financiadas em parte por empresas locais mobilizadas por Sarah. Sua loja organizava jantares comunitários mensais, com mesas repletas de pratos de todos os cantos de Miami. Cubano, haitiano, sul-sulista. Crianças como Ethan corriam pela multidão, chutando bolas de futebol, suas risadas como trilha sonora de esperança. Sarah via tudo e sentia um orgulho mais profundo do que palavras. Ela já fora invisível, uma garçonete sobrevivendo com dificuldade, mas agora era uma pedra angular, a prova de que um ato poderia se espalhar, mudando mais de uma vida. Mesmo assim, ela se manteve humilde, evitando elogios. Eu não fiz isso sozinha, dizia, apontando para sua equipe, seus amigos, sua comunidade. Numa tarde de primavera, Louise rompeu na loja, com os olhos brilhantes. Sarah, você vai palestrar no nosso evento comunitário, anunciou ele, agitando um panfleto. Sem discussões, Sarah congelou, com as mãos amassando a massa. Eu? Falar? Na frente das pessoas? Gaguejou. Louise sorriu. Você é uma lenda, Sarah. As crianças precisam ouvir a sua história. Ela protestou, mas Jenny, limpando uma mesa, interrompeu. Faça isso, menina. Você mereceu. Sarah cedeu, com o estômago embrulhado. O evento, realizado em um centro recreativo local, atraiu centenas de pessoas. Adolescentes de moletom, famílias, autoridades municipais. Sarah estava nos bastidores, com o vestido simples e as mãos suadas. Ethan sentou-se na primeira fila, radiante, com Linda ao lado. Luísa a apresentou com a voz calorosa. Uma mulher que transformou dor em propósito. Sarah foi até o microfone, com o coração disparado. Sou apenas uma mãe, começou ela com a voz trêmula, mas clara. Eu estava me afogando. Contas, doença, medo. Então alguém me viu. Não uma garçonete, mas eu. Ela contou sua história. A gorjeta de Ronaldo, o bilhete, o prato, a bolsa, a loja. Ela não o nomeou, honrando seu desejo de privacidade, mas sua gratidão transpareceu. Um ato de gentileza me salvou, disse ela, com lágrimas nos olhos. E pode salvar outra pessoa. Olhe ao redor, veja alguém lutando, ajude-o. A multidão explodiu, adolescentes aplaudindo, adultos enxugando lágrimas. Uma garota no fundo, com os olhos arregalados, levantou a mão. Como você continua quando é difícil? Sarah sorriu. Você se apoia nas pessoas e você acredita que é o suficiente. A sala parecia eletrizante, suas palavras uma faísca para os outros carregarem. O impacto da gala perdurou. Adolescentes criaram um clube de mentoria, inspirados pela história de Sarah. Louise lançou uma bolsa de estudos Taste of Home, financiada pelos lucros da loja para crianças como Ethan. O negócio de Sarah prosperou e sua van agora era uma visão familiar em Miami. Ela contratou mais funcionários, incluindo uma adolescente tímida, Mia, que a lembrava de si mesma, quieta, sobrecarregada, mas corajosa. Sarah a ensinou a cozinhar, a sonhar, observando-a florescer. Linda, agora mais forte, era voluntária na loja, e suas histórias sobre a infância de Sarah faziam os clientes rirem. Ethan, por sua vez, prosperava. O jogo de futebol de Ronaldo, anos antes, o havia incendiado. Ele se juntou a um time local e suas habilidades lhe renderam uma bolsa de estudos para uma academia esportiva. Vou ser como o CR, ele dizia, chutando uma bola no beco da loja. Sarah sorriu, sabendo que ele significava mais do que futebol. Gentileza, garra, coração. Ela emoldurou a primeira camisa dele ao lado do bilhete de Ronaldo,
seus dois maiores tesouros lado a lado. Certa noite, enquanto Sarah trancava a loja, uma SUV preta parou, o motor zumbindo baixinho. Seu coração disparou. A porta se abriu e lá estava ele. Cristiano Ronaldo, mais velho agora, mas com o sorriso inalterado, o boné abaixado. Os clientes já tinham ido embora, mas Jenny, esfregando o chão, ofegou, deixando cair o esfregão. Ethan, varrendo, congelou, com os olhos arregalados. Sarah deu um passo à frente, com as mãos trêmulas. Você voltou, sussurrou ela, com lágrimas já caindo. Ronaldo assentiu, com o olhar caloroso. Ouvi falar da sua loja, disse ele entrando. Precisava ver. Sarah riu, enxugando o rosto, e gesticulou para o espaço. Fotos, mural, o bilhete emoldurado. Isso é por sua causa, disse ela, com a voz rouca. Ele balançou a cabeça, humilde como sempre. Não, Sarah, é você. Sentaram-se à mesa, com Ethan se juntando a eles, tímido, mas com os olhos brilhantes. Sarah serviu o café, com as mãos firmes agora, e contou-lhe tudo. O curso, a bolsa, a loja, a comunidade. Você não me deu só dinheiro, disse ela. Você me deu esperança. Ronaldo ouvia, o olhar firme, o silêncio cheio de respeito. Ethan interrompeu. Estou num time de futebol por sua causa. Ronaldo sorriu, despenteando o cabelo. Continue praticando, garoto. Você consegue. Jenny tirou uma foto discreta, prometendo mantê-la em segredo. Luiz chegou, alertado pela mensagem frenética de Jenny, com um sorriso largo. Cara, você é um problema, provocou Ronaldo, que riu, apertando sua mão. Conversaram até tarde da noite, a loja brilhando sob as luzes de corda. Ronaldo deixou um novo bilhete antes de ir. Você é uma estrela, Sarah. Continue brilhando. Ela o emoldurou ao lado do primeiro, com o coração transbordando. O SUV desapareceu na noite, mas seu impacto permaneceu. A loja de Sarah se tornou um ponto de peregrinação, não por fama, mas por esperança. Os clientes perguntavam sobre os bilhetes, e ela compartilhava sua história, sempre terminando com: seja gentil, isso muda tudo. A comunidade se uniu. Campanhas de arrecadação de alimentos, clínicas de futebol, um projeto de mural liderado por Mia. Sarah discursou em mais eventos, sua voz mais forte, sua mensagem clara. Um ato pode reconstruir uma vida. Ethan recebeu a atenção de um olheiro universitário, seu futuro brilhante. Linda, agora andando sem oxigênio, dançava em festas comunitárias, sua alegria contagiante. Jenny abriu sua própria padaria, creditando a coragem de Sarah. A organização sem fins lucrativos de Luiz ganhou prêmios, tendo suas raízes no talento discreto de Ronaldo. Certa noite, Sarah estava em sua loja, com as luzes fracas e o ar quente com o aroma de assados. Ela tocou os bilhetes emoldurados, seus dedos traçando as palavras de Ronaldo. Ela não era mais invisível. Era mãe, empresária, um farol. O gesto de Ronaldo, pequeno em seu mundo, fora enorme no dela, um lembrete de que a gentileza, não a fama, constrói legados. Ela olhou para a rua, cheia de risos, e soube que aquele era seu lar, não apenas a loja, mas as pessoas, as histórias, a esperança. Ela continuaria insistindo, não por si mesma, mas por Ethan, por Mia, por cada alma que precisasse de uma faísca. E em algum lugar, o sorriso de Ronaldo permanecia vivo, uma promessa silenciosa de que o mundo ainda poderia ser bom. A história do ato silencioso de gentileza de Cristiano Ronaldo em um restaurante de Miami, deixando uma gorjeta de os R$ 200 e um bilhete que transformou a vida de Sarah Miller, é uma narrativa poderosa que ressoa profundamente com o coração. É uma história que corta o ruído de um mundo obcecado por fama, riqueza e momentos virais, oferecendo, em vez disso, um vislumbre de humanidade crua e sem filtros.
Ao refletir sobre a jornada de Sarah, de uma garçonete em dificuldades a uma empresária próspera, fico impressionada com o peso emocional desta história. Não se trata apenas da generosidade de uma celebridade, trata-se do profundo impacto de ver a luta de alguém, agir sem expectativas e desencadear um efeito cascata que eleva uma comunidade inteira. A autenticidade da narrativa, a humildade de Ronaldo, a resiliência de Sarah, a transformação da comunidade, desperta uma gama de emoções, do espanto à convicção, e fornece lições que podem moldar a maneira como conduzimos nossas próprias vidas no contexto cultural americano, onde o sucesso individual muitas vezes ofusca a compaixão coletiva. A primeira emoção que me atinge é a admiração pelo altruísmo de Ronaldo. Em uma cultura onde as mídias sociais prosperam na exibição de boas ações, pense em stories do Instagram sobre eventos de caridade ou vídeos do TikTok com atos aleatórios de gentileza. Ronaldo escolheu o silêncio. Ele não postou sobre sua gorjeta, não convocou uma coletiva de imprensa, não buscou uma única curtida. Ele entrou em um restaurante, viu uma jovem carregando um fardo invisível e deixou uma tábua de salvação sem alarde. Isso desafia a obsessão americana com visibilidade, onde o sucesso é frequentemente medido por quantos o veem. As ações de Ronaldo me lembram que o impacto mais significativo acontece nas sombras, longe dos aplausos. É um teste de coragem para a minha própria vida. Com que frequência ajudo alguém porque é bom ser notado? Seja doando para uma campanha de arrecadação de alimentos ou ajudando um colega de trabalho, sou inspirado a agir pelo ato em si, não pelo crédito. Em termos práticos, isso significa dar uma gorjeta generosa em um café local, mesmo que ninguém esteja olhando, ou ser voluntário em um abrigo sem tirar uma selfie. A humildade de Ronaldo nos ensina que a verdadeira grandeza não precisa de hashtag. Ela está nos momentos de silêncio em que escolhemos ajudar alguém. A resiliência de Sarah é outra âncora emocional, que atinge com força o contexto americano de se levantar com as próprias forças. Sua história, mãe solteira, mãe doente, despejo iminente, é bastante familiar em um país onde as dificuldades econômicas muitas vezes espreitam a apenas um salário perdido. A imagem dela forçando um sorriso enquanto servia às mesas, escondendo a fome de alimentar o filho, Ethan, é de partir o coração. Mesmo assim, ela não se quebrou. Trabalhou em turnos extenuantes, vendia tamales nas horas vagas e, quando a gorjeta de Ronaldo chegou, aproveitou a oportunidade para se matricular em um curso de negócios. Sua garra é inspiradora, mas é sua vulnerabilidade que mais ressoa. Ela aceitou ajuda. A gorjeta, a bolsa, os recursos de Luiz, o incentivo de Jenny, sem deixar que o orgulho a detivesse. Nos Estados Unidos, onde a independência é um símbolo cultural, pedir ajuda pode parecer um fracasso. A história de Sarah inverte essa narrativa, mostrando que a força reside na comunidade, não na solidão. Esta é uma lição que posso aplicar diariamente. Se eu estiver com dificuldades, talvez com questões financeiras ou de saúde mental, recorrerei a amigos ou recursos locais, como um centro comunitário ou uma linha direta, em vez de reprimir a situação. E quando vir alguém em necessidade, um vizinho, um colega de classe, oferecerei apoio sem julgamento, sabendo que aceitar ajuda é tão corajoso quanto oferecê-la. A jornada de Sarah me lembra que resiliência não significa enfrentar tudo sozinho. Significa construir uma rede de cuidado. A transformação da comunidade na história desperta um sentimento de esperança, especialmente em uma América dividida, onde as manchetes frequentemente destacam o conflito em detrimento da conexão. O único ato de Ronaldo, deixar aquela gorjeta de os $200, não mudou apenas a vida de Sarah. Desencadeou um movimento. O quadro de distribuição de Jenny no restaurante, a organização sem fins lucrativos expandida de Luiz, os almoços comunitários e as clínicas de futebol. Tudo cresceu a partir de uma semente de compaixão. Isso reflete o melhor do espírito americano. Pessoas se unindo, não porque são forçadas, mas porque são inspiradas.
É um lembrete de como pequenas ações podem preencher lacunas entre ricos e pobres, jovens e velhos, nativos e recém-chegados. A atração emocional aqui é a sensação de possibilidade, a ideia de que a gentileza de uma pessoa pode transformar um bairro de um lugar de sobrevivência em um lugar de prosperidade. Fico comovido ao ver como o ceticismo deu lugar à crença, como os cínicos se tornaram prestativos. Na minha própria vida, posso iniciar esse efeito cascata. Talvez seja organizar uma festa de quarteirão para conhecer meus vizinhos ou doar livros para uma escola local. A questão é que não preciso da riqueza ou da fama do Ronaldo para fazer a diferença. Um café comprado para um estranho, uma palavra gentil para um caixa ou uma refeição compartilhada com um colega de trabalho podem desencadear mudanças. Esta história me desafia a ser proativo, a ver minha comunidade não como um pano de fundo, mas como uma tela para conexão. Emocionalmente, a história cativa por ser universal, tocando medos e sonhos que todos compartilhamos. Quem nunca sentiu o desespero de Sarah, o peso esmagador das contas ou o medo de decepcionar aqueles que amamos? Quem nunca desejou que um Ronaldo aparecesse, não com dinheiro, mas com esperança? A alegria com a bolsa de futebol de Ethan, a recuperação de Linda e a próspera loja de Sarah refletem o sonho americano. Não a versão brilhante de Hollywood, mas o verdadeiro. Uma chance de ascender por meio do trabalho duro e do coração. A saída silenciosa de Ronaldo, sua recusa em buscar elogios, desperta admiração e convicção. Eu conseguiria agir com tanta humildade? O contraste da história com nossa cultura barulhenta e autopromocional, pense em reality shows ou em influenciadores, é um alerta. Ela diz que os verdadeiros heróis são aqueles que não precisam de holofotes, que doam porque é certo, não porque é tendência. Essa tensão emocional entre o barulho do mundo e o poder silencioso da história me impulsiona a redefinir o sucesso. Nos Estados Unidos, buscamos promoções, carros, seguidores, mas a loja da Sarah, construída com garra e gratidão, parece mais verdadeira. Quero medir minha vida pelas vidas que toco, não pelas curtidas que recebo. As lições que tiro desta história são práticas e profundas, adaptadas à experiência americana, onde a ambição individual e os laços comunitários muitas vezes se inclinam em direções opostas. Primeiro, agir com intenção. Ronaldo não tropeçou ao ajudar Sarah. Ele viu a luta dela e escolheu agir. Eu também posso ser intencional, examinando o ambiente ao meu redor em busca de necessidades, seja um morador de rua precisando de uma refeição ou um amigo precisando de alguém que me ouça. Manterei os olhos abertos no supermercado, na academia ou no meu local de trabalho, pronto para intervir com um pequeno gesto. Segundo, aceitar a vulnerabilidade. A disposição de Sarah em aceitar a dica de Ronaldo, os recursos de Luiz e o apoio de sua comunidade abriu portas. Praticarei isso sendo honesto sobre minhas dificuldades, talvez admitindo a um colega de trabalho que estou sobrecarregado ou buscando o conselho de um mentor. Também criarei espaço para que outros sejam vulneráveis, oferecendo ajuda sem fazê-los se sentirem pequenos. Terceiro, pensar a longo prazo. A bolsa de Ronaldo e o curso de negócios de Sarah mostram que a verdadeira ajuda empodera, não apenas resgata. Posso investir no futuro dos outros, dando aulas particulares para uma criança, doando para um fundo de bolsas de estudo ou ensinando uma habilidade como orçamento ou culinária. No trabalho, serei mentor de um novo contratado, não apenas por um dia, mas ao longo de meses, ajudando-o a crescer. Quarto, mantenha a humildade. O silêncio de Ronaldo é uma aula magistral de doação sem ego. Comemorarei as vitórias dos outros, a promoção do meu amigo, a exposição de arte do meu irmão, sem precisar superá-los. Quando ajudo, farei isso discretamente, como deixar uma gorjeta extra ou escrever um bilhete de incentivo, sem precisar postar no Instagram. Quinto, construa uma comunidade. O cerne da história é a transformação do bairro,
jantares comunitários, murais, clínicas de futebol. Nos Estados Unidos, onde o individualismo muitas vezes se sobrepõe ao bem coletivo, este é um chamado radical. Promoverei a comunidade em meus próprios espaços, organizando uma noite de jogos, juntando-me a um grupo de voluntários local ou iniciando um clube do livro. No meu condomínio, baterei de porta em porta, me apresentarei, compartilharei biscoitos. Esses pequenos atos podem transformar estranhos em vizinhos, criando uma rede de segurança como a que pegou Sara. Sexto, redefina o sucesso. Ronaldo, um ícone global, encontrou significado em uma mesa de jantar. Sara, antes invisível, tornou-se uma pedra angular. O sucesso nem sempre é uma cobertura ou um vídeo viral. É a bolsa de estudos de Ethan, a risada de Linda, uma loja cheia de histórias. Mudarei meus objetivos, menos sobre subir escadas, mais sobre construir pontes. Acompanharei meu progresso não pela minha conta bancária, mas pelos momentos em que faço alguém sorrir. Um colega de trabalho, um estranho, minha família. O cerne emocional desta história, a esperança que surge das dificuldades, me lembra que, por mais difícil que a vida seja, um ato de bondade pode mudar tudo. Sinto-me inspirada a ser essa mudança, seja com $1 ou um sonho compartilhado. A história também desafia as normas culturais americanas em torno da fama e da filantropia. Amamos nossos heróis famosos. Pense nos brindes da Oprah ou nas bolsas de estudo da Beyoncé. Mas o anonimato de Ronaldo inverte o roteiro. Ele não precisava do seu nome em um prédio ou em um tweet viral. Isso me leva a questionar minha própria necessidade de reconhecimento. No trabalho, vou me concentrar em fazer bem o meu trabalho, não em buscar elogios. Nos meus círculos sociais, vou enaltecer as histórias dos outros, não apenas as minhas. A história também destaca o poder dos pequenos atos em um país onde os grandes gestos dominam. Somos bombardeados com imagens de bilionários financiando escolas ou socorro em desastres, mas a vida de Sara mudou com os R$ 200 e uma nota. Isso me capacita a agir dentro das minhas possibilidades, comprando uma refeição para um amigo em dificuldades, dando os $20 para um colega de trabalho com o aluguel atrasado. Essas coisas não são dignas de manchete, mas mudam vidas. Por fim, a história ressalta o valor da perseverança em uma cultura que celebra o sucesso instantâneo. Sara não se tornou empresária da noite para o dia. Ela estudou, economizou, se esforçou. Eu aceito a rotina, seja aprendendo uma nova habilidade ou economizando para um objetivo, sabendo que pequenos passos levam a grandes vitórias. Emocionalmente, a história me deixa com uma mistura de gratidão e responsabilidade. Gratidão por pessoas como Ronaldo, Sara, Jenny e Luiz, que nos lembram o que é possível. Responsabilidade de levar adiante suas lições, de ser aquele que vê, age e inspira. Nos Estados Unidos, onde a busca pela felicidade pode parecer uma corrida solo, esta história é um chamado para corrermos juntos. Quero viver com intenção, vulnerabilidade e humildade, construindo uma vida onde a gentileza seja minha moeda e a comunidade, minha riqueza. A loja de Sara, os sonhos de Ethan, os murais do bairro, são a prova de que uma faísca pode acender um fogo. Estou pronto para ser essa faísca, não pela fama, mas pela alegria silenciosa de saber que fiz a diferença. Se esta história de coração e esperança acendeu uma chama em você, não aguarde para si. Clique no botão de curtir para espalhar a energia. Compartilhe este vídeo com sua equipe para inspirá-los e inscreva-se no nosso canal para mais histórias que elevam a alma. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos como você vai transmitir gentileza ou compartilhe um momento em que alguém mudou sua vida. Vamos manter essa onda de compaixão rolando.